Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma super entrevista aqui no Café e Prosa, trazendo personalidades, figuras importantes da nossa cidade, com relevantes serviços prestados e também as causas que são trazidas e implementadas na nossa sociedade. Hoje recebendo Maiara Flos, 33 anos, ela que é médica da família e de comunidade, né? Escritora com várias obras já lançadas, vegana, produtora de audiovisual e também ativista. Uma jovem com uma visão de mundo à frente, mas que quer mudar os dias atuais em prol da saúde da humanidade. Maiara, seja bem-vinda. Acho que temos muitos assuntos a conversar. E você é uma jovem que é servidora municipal de Florianópolis, catarinense, de Pinhalzinho, no Oeste. Chapecó, perdão, sua família que é de Pinhalzinho, né? De Chapecó. E tem muito a nos contar nesse programa de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? Cumprimento quem está assistindo, quem estiver ouvindo a gente. É um prazer estar aqui hoje. Acho que vamos conversar um pouquinho, né? Trazer um pouco esses entrelaçamentos, confluências de várias áreas que parece que talvez não conversem tanto, mas eu acho que conversam muito. Legal. Maiara, você é médica, jovem, né? Doutoranda em patologia na USP, em São Paulo. Teve experiências fora do país também. Essa paixão pela medicina, pela saúde, vem da infância? Uma ótima pergunta, assim. Segundo a minha mãe, desde que eu era muito pequena, fui uma criança com muitas amidalites, muitas visitas, né, a minha médica na época, né? E aí, muita dor de garganta e etc. Então, eu acabei tendo várias internações, assim. Eu brincava muito de hospital, assim, de levar os meus bichinhos de pelúcia, assim, como quebrando o braço. Eles eram tudo enfaixadinho, assim, como se tivessem passado por algum tratamento. Então, tem uma coisa desde pequena lúdica, de talvez de uma relação, assim, com a medicina. E aí veio a juventude, a infância foi em Chapecó, né? Você tem toda essa questão climática dentro do que você estuda e produz, né? E lá é frio também, né? Uma cidade que tem temperaturas baixas no inverno, é calor no verão, e tudo isso se misturou no início da sua trajetória. Acho que tem uma história em relação a mudanças climáticas, meio ambiente, enfim. Sou filha, né, de um pai engenheiro florestal, servidor público da EPAGRE, de uma mãe que cursou biologia comigo pequena e que hoje é também servidora estadual. Professora de biologia, né, de ciências. Então, acho que eu tenho um pouco né, crescer visitando os experimentos, conhecendo os laboratórios. Acho que isso me atravessa de alguma forma para eu chegar a essa preocupação, ou a pensar sobre mudanças climáticas, sobre saúde planetária e coisas assim. Bacana. E aí, quando você foi cursar medicina, a medicina tem várias outras áreas e claro que na universidade você aprende de maneira geral o exercício da profissão, depois tem a questão da residência, mas de imediato você já procurou buscar isso, o bem-estar, a saúde diretamente relacionada à questão climática? Não de imediato. Acho que isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito para que entre nos currículos médicos com mais força, não só médicos, da área da saúde. Recentemente eu estava fazendo parte de uma comissão da Organização Mundial de Saúde, onde a gente estava fazendo recomendações para isso entrar no currículo, porque isso ainda não faz parte da formação dos profissionais de saúde, apesar das mudanças climáticas serem o maior determinante de saúde deste século. Então, nada vai determinar mais número de anos vividos do que mudanças climáticas e as questões relacionadas com elas, assim. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um aspecto que eu acho que é muito importante da minha formação, que era um desejo de talvez não impor os meus conhecimentos, mas muito pautado na escuta, uma perspectiva um pouco mais freiriana da formação. E isso já no meu primeiro ano, eu fui uma incontente na minha formação.
Eu fiz faculdade na Federal de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Sim. E eu era uma incontente, assim, do sentido de que a gente estava entrando na minúcia da célula, ou, né, na anatomia, na bioquímica. E eu tinha muito um desejo de ouvir as pessoas, ouvir as histórias. E eu tenho, né, trago isso muito nesse livro que está aqui, a gente pode conversar depois, que a faculdade, de certa forma, e de muitas formas, vai esterilizando as pessoas, né, esterilizando o conhecimento. Então, às vezes, você chega super sonhador, super sonhadora, sonhador, e vai se perdendo, assim, no meio daquilo tudo que vai meio que dissecando o corpo humano. Porque a realidade é outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai esquecendo o que é a história. Tem até um microconto que a gente fala que tem no meu livro, que é: eu sei tudo sobre a doença dela, mas eu não sei nada sobre ela. E aí, o quanto que a gente vai virando coisas voltadas para a doença e não para a pessoa, que no Sim. final das contas é porque a gente entrou, o que nos mobilizou a estar lá. Porque também isso envolve a saúde mental, emocional, né? Não basta saber Tudo. a enfermidade, mas também o que passa no dia a dia das pessoas, nas inter-relações, é mais ou menos isso? Isso. Eu acho que de onde essa pessoa vem, como ela vive, e acho que daí por isso que eu acabo indo e levando a minha formação para a comunidade, que é para eu chegar nesse lugar de onde o maior determinante de saúde não é o nosso código genético, é o nosso código de endereçamento postal, é o CEP. O que mais vai determinar se você vai adoecer ou não é onde você nasce, onde você cresce, onde você mora. A gente sabe se a gente nasce no morro, né? O que a gente vai ter acesso, o que a gente não vai ter acesso, exposição à violência e outras situações. E se a gente nasce na beira-mar, né? O maior determinante de saúde é essa geolocalização, que tem a ver com acesso a fatores, a questões econômicas, educação e tudo mais. Então, acho que foi criando essa consciência, assim, do que é de fato um determinante de saúde fundamental. Nos explique melhor isso, porque é interessante esse trabalho, esse diagnóstico. Uhum. Um determinante de saúde é o que vai determinar se a pessoa, quantos anos ela vai viver, a qualidade da vida dessa pessoa. Se a pessoa nasce numa região, eu dei um exemplo aqui, né, de Florianópolis, mas se ela nasce numa região com mais pobreza, né, com menos acesso, mais vulnerabilidades, a gente sabe que isso vai ser um grande determinante de saúde dela, inclusive de números de anos vividos, né? E aí isso atravessa várias questões, como a questão da raça, como a questão do gênero, se é uma mulher, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa negra. Essa pessoa tem grandes chances de viver muito menos nesse nosso país, né? Então, e onde ela vive é um grande determinante. Então, onde ela nascer, onde ela crescer, onde ela viver. Mas pelas dificuldades financeiras? Por tudo, né? Acesso à educação. Você, né, talvez não vai ter tanto acesso a tanta qualidade de educação. Sim. Ou não vai completar os teus estudos, né? Então, o que você vai comer, o que vai ter acesso à alimentação, quanto que tu vai ter de lazer, quantas horas tu vai ter de trabalho, quanto tu vai ter de convivência, como é que vão ser essas convivências. Então, tudo isso se atravessa... É o contexto. O contexto é o maior determinante de saúde. Entendi. E é possível mudar essa realidade? Com certeza. Acho que um dos títulos mais legais que eu tenho, não fui eu que me dei, enfim, mas eu carrego com muito orgulho, porque recebi dos meus pacientes e dos professores da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Sim. Aqui em Florianópolis é a médica que prescreve EJA. Então, eu comecei há alguns anos com alguns professores da EJA eu percebi que os meus pacientes, na época eu trabalhava na agronômica, no posto de saúde, no centro de saúde da agronômica. Sim. Atende muito as regiões do Morro, né? O Morro do 25 era onde eu trabalhava principalmente. Ali do lado do Colégio Padre Anchieta. Isso. E aí eu comecei a perceber que muitos pacientes meus não tinham completado nem o 4º ano do ensino fundamental. Então, o quanto que isso era muito mais difícil para mim explicar sobre o que é uma hipertensão, não que era impossível, assim. E a pessoa compreender a tomada da medicação, os horários para tomar medicação e todas essas questões que vão atravessando. Então, um grande determinante. Eu tinha pacientes de 60, 70 anos, 40 também, que não tinham o ensino fundamental completo e são completamente capazes. E então, eu comecei a
liguei para a Secretaria de Educação, descobri onde é que tinha aula de EJA. Eu acho que uma tendência mais comum dos profissionais de saúde, não só médicos, farmacêuticos, enfermeiras, todo mundo, é de a gente querer simplificar e explicar a ponto do paciente compreender, o que eu concordo. Mas você vai lá e você vai desenhar um solzinho de manhã para tomar o remédio do café da manhã e vai colocar o comprimido. Uma panelinha na hora do almoço e uma caminha na hora de dormir, que são os horários para tomar a medicação. Mas se eu pensar um pouco diferente e talvez eu fazer essa pessoa voltar a estudar. Que ela consiga ler e interpretar a sua receita, não só pela receita, porque quando a gente dá acesso para uma pessoa, ela entra pela porta do posto de saúde, do centro de saúde, e tem acesso à saúde. E aí eu vou lá e prescrevo o EJA. E essa pessoa ela ganha acesso à educação. A partir do acesso à educação, a gente está dando um acesso à cidadania. Essa pessoa vai aprender a ler, essa pessoa vai ir no museu, essa pessoa vai ir numa peça de teatro pela primeira vez, vai ver uma orquestra tocar pela primeira vez e vai estar acessando. Então, quanto que isso é saúde. Isso é muito mais... Lazer é saúde. Lazer, educação, acesso a direitos, isso é muito mais do que qualquer comprimido que eu prescrever. Educação é um dos maiores determinantes de saúde que existem. Impressionante, né? A relação, a interligação que a saúde tem com outras áreas. Isso. Acho que é uma das que mais conecta a gente com tudo. A gente, para estar inteiro aqui, para estar conversando, para a gente estar pensando, a gente precisa tá bem, né? E aí, não é só como tu dormiu, onde tu dorme, como que tu acorda, o que tu come, qual que é a tua estrutura familiar, a tua comunidade. E esse estimular pacientes a voltar a estudar, como foi isso? Que resultados práticos foram obtidos? A gente tem documentado isso. Atualmente eu sou preceptora também, então eu ajudo na formação, no treinamento de residentes em medicina de família e comunidade, da residência multiprofissional. Então é como se eu fosse professora deles na formação, uma formação. A residência médica e da saúde é uma formação em serviço. E a gente está investigando mais. Mas a gente tem já pelo menos 30 pacientes que voltaram a estudar por causa de uma consulta médica, de uma consulta no posto de saúde. Contigo? Comigo e daí com os meus residentes, com os meus colegas, porque daí a gente começa a Vocês querer... implementaram o método isso. E aí, além das recomendações médicas, tem a recomendação... De voltar a estudar. Isso. Legal. E aí a gente consegue... Assim, vou contar uma história que eu acho que ilustra mais do que qualquer coisa. Eu tive uma paciente que ela tinha muita ansiedade, era uma senhora idosa. E até estava pensando em começar uma medicação, assim, mas eu via muito que ela tinha uma solidão muito grande, não tinha estudado, tinha, acho que estudado o primeiro ano, o segundo ano do ensino fundamental. E na minha leitura ela é super capaz, só muito isolada, tinha medo de atravessar a rua e tal. Falei com a agente comunitária de saúde e levou ela até a escola, até onde tinha a EJA. E aí ela começou a frequentar a EJA, com o professor Daniel, inclusive um abraço para o Daniel, para todos os professores da EJA, porque eu já conheço vários, assim, e a gente vem construindo uma rede de cuidado, de educação, de pensar de nós trabalhar em rede, não cada um no seu quadrado, assim. Sim. E aí ela fez em 6 meses, digamos, mais ou menos, ela voltou para consultar comigo. Falei, por que você veio consultar hoje? Ela falou, hoje eu vim ler a minha receita. Vim ler e ver se está tudo certinho. E aí essa pessoa volta, uma pessoa que não sabia ler, uma pessoa que nunca tinha ido no museu, e ela vem me contar nas consultas que ela tá indo no museu, que ela foi assistir uma peça de teatro, que ela tá aprendendo, que ela aprendeu a ler, que ela começou a ler, aprendeu a ler a Bíblia, era o que ela queria aprender a ler. E o quanto que isso é transformador. Passa muito pela educação, né? Muito pela educação. Os índices de alfabetização em Santa Catarina são considerados altos em relação ao Brasil, né? Você acredita que nós podemos projetar um futuro promissor quanto a isso? Erradicar de uma vez por todas isso? Eu acho que Santa Catarina tem um índice muito bom com as crianças, mas eu acho que
Se a gente pegar a quantidade de adultos, segundo... Eu não vou saber exatamente o número relativo à última eleição, que é os dados que a gente tem da questão eleitoral aqui, né? Da eleição passada, que tinha de quantas pessoas sabiam ler. Mas a gente imaginava que pelo menos 30 mil pessoas não tinham completado o ensino fundamental. Isso porque a gente em Florianópolis, especificamente um local que recebe muitas pessoas. Sim. Né? E muitas vêm com o ensino fundamental incompleto, ou pessoas que não tiveram acesso e que a gente precisa garantir que elas tenham acesso a essa formação. Então, a gente precisa encontrar essas pessoas onde elas estão para poder garantir que elas tenham acesso. A gente sabe que no Brasil, se a gente pegar 50% da população adulta, em torno de 50% da população adulta, vão ser pessoas que não completaram o ensino fundamental. É muita gente ainda. É muita gente. É muita gente. E aí isso... Às vezes todo mundo só pensa no trabalho. E é ótimo. As pessoas vão ter melhor acesso ao trabalho. Mas um idoso que aprende a ler... Pensa você passar por placas, caminhar, olhar, pegar um ônibus e não saber ler. Né? Essas pessoas sabem ler o mundo. Elas não sabem ler as palavras, né? Elas são iletradas, né? Eu não gosto da palavra analfabeta, assim, porque elas são letradas no mundo. Elas sabem circular. Elas criaram filhos, fizeram filhos estudarem. E talvez a gente precise ter uma busca dessas pessoas, porque isso é muito integrador para voltar a estudar, ir para uma sala de aula, talvez sair de casa, né? Convivência. O quanto que a escola... E esse foi um direito que essa pessoa não teve na sua infância. E eu acho que isso que me pega muito. É um direito. Esse direito foi violado. A pessoa que não completou o ensino, foi violado o direito dela de completar. Por que não completou? Porque tinha dificuldade em matemática? Sei lá. Porque não tinha os pais que podiam ajudar? Então, a partir do momento que essa pessoa teve esse direito violado. E eu posso, de alguma forma, ser uma ponte para ela voltar a estudar, eu acho fundamental. A educação acaba gerando a convivência. E a convivência é onde está o bem-estar das pessoas. Exato, né? Exato. É justamente isso. Muito interessante. Nos conte um pouco sobre a série SUS, que é uma das práticas que você conhece bem e você que atua na saúde pública. Né? A série SUS, eu tenho muito orgulho assim, de contar. Eu estava ainda na graduação. Eu estava lá na Irlanda, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, tive a oportunidade de estar lá e foi um dos projetos que eu fiz de conclusão de umas disciplinas do mestrado que eu estava fazendo Direito Humano e Saúde. E eu decidi que eu queria fazer uma série de vídeos explicando o SUS, porque eu acho que o SUS, Sistema Único de Saúde, há um desentendimento do quanto que o SUS é um direito nosso e que ele tem que funcionar muito bem para a gente poder se organizar como sociedade. As sociedades mais avançadas do nosso planeta, elas têm um bom sistema de saúde que não tem um interesse mercantil, né? Então, acho que e o SUS, ele tem um compromisso com a pessoa, não com ser um produto ou uma mercadoria, ou, enfim, um lucro, etc. E aí, então, a gente fez a série SUS. Então, eu tive que aprender a desenhar, eu queria fazer uma animação de quadro branco. E aí falei com um monte de gente, ninguém sabia desenhar. Chamei os meus amigos na época, quem era que filmava melhor, quem podia me ajudar e tal. A gente fez um grupo. E aí a gente filmou 3 episódios da série SUS, por que o SUS hoje é assim, você já ouviu falar bem do SUS e os princípios do SUS. Hoje a gente tem milhões de visualizações, massivo, assim, a quantidade de visualizações que a gente tem no YouTube, principalmente. Hoje o projeto ele é tocado por um querido amigo, o Hernande Valentim do Prado, ele é um enfermeiro lá na Paraíba. Eu já me afastei um pouquinho mais, mas me abriu muito essa porta do audiovisual, isso lá nos idos de 2015, né, 2014, 2015. E eu acho que é uma ferramenta de comunicação maravilhosa, assim, sabe? Então, quanto que a gente talvez tenha preconceito sem conhecer. Tanto que preconceito é a palavra, né? Pré-conceito. A gente está concebendo coisas antes de conhecer o que é a lei, o que ele pode ser, né, também. Que sociedades são essas que você se refere? Que são referências em saúde?
Eu acho que a gente tem, desde as mais conhecidas como a Sociedade Inglesa, né, que tem um serviço de saúde público, né, o NHS. A gente tem Suíça, Suécia, Holanda, né, que tem também serviços públicos bem organizados, a própria França. Então, são lugares que têm acesso público à saúde. Alguma referência na América? A gente já teve referências melhores, assim. Acho que, no momento, eu ficaria mais com essas outras, assim. Europeias. Entendi. Bom, são muitos assuntos, né? E você conhece bem a realidade do dia a dia, né? Aqui da nossa cidade, como médica da família e de comunidade, né? E você consegue identificar Florianópolis como uma cidade com uma boa condição econômica, de maneira geral, juntando as classes sociais? Vou melhorar a pergunta. Você consegue enxergar, ver de frente muita pobreza? Com certeza. Muita pobreza. É assustador. Pós-pandemia, então, é assustador. É mesmo? Eu acho que tem uma linha invisível, eu costumo brincar, assim, mas... o quanto que eu me sinto invisível também, sabe? Muitas vezes trabalhando com essas populações mais vulneráveis, assim. Atualmente eu trabalho no Centro de Saúde de Itacurubi, trabalhava no Centro da Agronômica, sentia mais lá. O quanto que tem aqueles prédios riquíssimos na beira-mar, e aí tem um morro que ninguém vê. Tem os morros ali, né? O Morro do 25, o Morro do Macaco, o Morro do Horácio, né? Sim. Enfim. E onde tem gravidez na adolescência, onde a gente vê pessoas passando fome, onde a gente tem os moradores de rua, onde a gente tem diversas complexidades e violências do território, assim, sabe? E eu acho que Florianópolis tem que ter um compromisso muito grande. Foi uma cidade que cresceu muito rapidamente. Verdade. E aí a gente não consegue dar conta. Tudo que vai muito rápido, é muito difícil de a gente dar conta dos aparatos públicos. Então, as equipes de saúde da família, que são as equipes que têm médicas, enfermeiras, né, técnicos de enfermagem e agentes comunitários, elas estão super inchadas. Então, tem muitos pacientes para capacidade. Então, a gente começa a precarizar o serviço de muitas formas. E ainda escolas e tudo isso, assim. Então... sei lá, no Morro do Quilombo, tudo é tão difícil. É tão difícil, Vandrinho, um paciente descer do morro para chegar, e os postos de saúde, em geral, eles não são no morro. Deveria ser no lugar mais fácil. Se eu quero garantir cidadania para essas pessoas, tem que ser no lugar mais fácil para elas acessar. Estratégico. Eles não estão num ponto estratégico, eles estão longe. Se você vai onde é o centro de saúde da Agronômica, ali do lado da casa do jornalista, sabe? Ali é o posto de saúde. Isso. Para a pessoa vir lá do Morro do Horácio, do Morro dos Macacos, tem que caminhar quanto? Tem que pegar um ônibus. E aí são as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. É uma das áreas com mais violência. Maciço como um todo. Isso, são as áreas mais vulneráveis e onde é mais difícil acessar. Olha, eu acho que o único posto de saúde que eu vi no alto era o que funcionava o Monte Serra. Monte Serra. Que agora não está mais lá. Não está mais, desceu. E que lógica é essa, né? Eu acho que era o único. Né? Porque ali o que atende o Mocotó é embaixo do túnel, da Agronômica, já conhecia. Tem o da Trindade ali próximo ao terminal. Né? Enfim, eu acho que é uma questão de mobilidade, acessibilidade. Exatamente. Acessibilidade. Exatamente. Né? Mas eu vou te confessar que eu tenho uma boa impressão do sistema de saúde da nossa cidade. Nas vezes que precisei, em especial na pandemia e na vacinação envolvendo as crianças, meus filhos, eu sempre tive uma boa impressão de um excelente atendimento. E, historicamente, não só na saúde e na educação, Florianópolis sempre cumpriu o que exige a lei de responsabilidade fiscal. Né? É claro que esse crescimento, vamos qualificá-lo de absurdo, né? Assustador, ele vai gerar um problema grave aí no atendimento. Né?
Mas você acredita que seriam melhorias em termos de equipamento, estrutura física, pessoas? Acho que atualmente há necessidade de uma junção, assim. Nos últimos anos, infelizmente, Vandrei, a gente vem tendo uma exoneração massiva, por exemplo, vou trazer da minha categoria profissional, dos médicos e médicas de família e comunidade. Então, a gente está vendo se desenhar, infelizmente, uma precarização dos profissionais mesmo. Isso leva a uma precarização do atendimento para a população. Então, Florianópolis, até não muito tempo atrás, era conhecida como uma capital para a minha especialidade, que é medicina de família e comunidade, que é essa medicina que trabalha próxima, que as pessoas acham que não deve ser um médico recém-formado trabalhando num posto de saúde. Não deve ser. Assim como não deve ser numa emergência, como não deve ser... Você não vai se pôr a operar com uma pessoa que acabou de se formar na graduação. Sim. E por que a gente se sujeita a ser atendido por pessoas sem especialização no posto de saúde? Então, não deve ser. E a gente tinha um dos melhores números assim, de profissionais com especialização de medicina de família e comunidade atendendo nas comunidades. Com o tempo, por condições de trabalho e tal, a gente tem tido taxas de exoneração muito altas. Assim, de 20, 30 profissionais médicos e médicos de família e comunidade nos últimos 3 a 4 anos que se exoneraram. Isso é muita gente saindo. E por que as pessoas estão saindo? Tanto que teve a pandemia, um momento muito adoecedor, sim, mas as condições de trabalho têm piorado. Então, as equipes muito inchadas tendo que dar conta de muitos pacientes, muito acima do que é o recomendado. Assim como, além disso, as condições de trabalho mesmo, assim, né? Manter a carga horária de 40 horas, não haver uma redução para aumentar a qualidade de vida, falta de ajuste salarial, etc, etc, etc. E aí a gente tem essa precarização do trabalho desses profissionais e isso acaba fragilizando o serviço de saúde aqui. Eu vejo que um futuro muito ruim, infelizmente. E se a gente for caminhar por uma coisa de querer talvez privatizar, como foi Porto Alegre, que eu acompanhei bastante, fiz a minha formação lá, com o tempo vão ficar só recém-formados trabalham um tempo, faz um pé de meia e vai embora. Sendo que um dos princípios fundamentais, quando a gente vai trabalhar numa comunidade, é o vínculo e a longitudinalidade. Eu quero ser a sua médica para fazer o pré-natal da sua esposa, para ver a criança crescer, para ver a criança envelhecer, para fazer o cuidados paliativos, para cuidar de você idoso. Eu quero cuidar da família e da sua comunidade. É isso que eu quero como médica de família e comunidade. Mas para isso eu preciso ter condições para continuar. Sim. É um conceito à moda antiga, do tempo que o médico ia na casa das pessoas. Eu vou toda semana na casa das pessoas. Que legal. Né? Mas é habitual os médicos fazerem isso? Os médicos de família e comunidade treinados faz parte da nossa formação isso. A gente chama isso de visita domiciliar. Sim. Eu vou atualmente, por falta de tempo, aquela coisa, né, eu vou na casa dos pacientes mais frágeis, acamados e tal, mas sim, eu vou na casa toda semana dos meus pacientes. Que aí você vê de frente a vulnerabilidade dessas famílias. Eu posso dizer que eu conheço cada rua do meu território. Eu não sou, atualmente, não estou lá no posto Itacurubi, só no posto Itacurubi. Se alguém falar, eu moro em tal lugar, eu sei onde a pessoa mora. E aí eu sei como é que é o condomínio, como é que é a vizinhança, o que tem ali ao redor. E como é essa distribuição? Né? Há quantos médicos para uma circunferência, né? Para uma área tão grande como a ilha de Santa Catarina? O ideal e ao que existe, assim, o que tem acontecido. Então, o que está na lei é mais ou menos em torno de 2.500 pessoas por profissional. Porém, eu já faço, assim, se a gente vai para outros países, Espanha, por exemplo, um para cada um médico, com uma equipe de saúde da família, com médica, enfermeira e tal, para cada 1.000 pessoas. Que é o que tu consegue ir na casa de todo mundo, visitar. Porque quando tu investe em atenção primária à saúde, se eu vou lá e invisto nisso, é o cara que deixa de infartar. É a pessoa que deixa de ter um AVC. É a pessoa que não chega a ficar muito grave. É uma economia. Sim. Apesar de parecer, talvez, que não, é uma economia. Porque as pessoas que vão ficar trabalhando mais tempo, vão ter menos adoecimento mental, vai conseguir conter e fazer um manejo melhor. Mas, então, assim, digamos seja 2.500 pessoas.
Tem equipes que tem 5.000 pessoas, 6.000 ingleses lá, né? Uma unidade que é super inchada, né? Canasvieiras, ingleses, o norte, a própria agronômica, é muita gente. E tem equipes que estão com um número ok de pessoas, assim, né? Então, é muito... É como se fosse uma colchinha de retalhos, assim, Sim. né? Então... E aí, a base de uma atenção primária à saúde boa é território. Então, eu tenho um território que eu cuido, né? Que é as pessoas que vivem naquela região, entre tal e tal rua, entre tal e tal Sim. espaço. Então, a gente tem essa coisa de olhar para esse território, assim, que eu acho que é muito bonito da minha profissão, assim, Sim, né? sim, Que a gente sem cuida das pessoas onde elas moram, onde elas vivem. Esse teu contato próximo com as pessoas e com as famílias, em loco, na casa das pessoas, as histórias mexem contigo como humano, como humana? O tempo inteiro. Eu acho que eu falo para os meus alunos, enfim, a partir do momento que não mexer, acho que eu deixo de ser médica, assim, sabe? É claro que existe muita técnica, né? O que eu vou fazer em cada situação. Mas eu acho que nesse meu lugar de médico, o mais fácil, na minha visão, para um médico, é você fazer o protocolo. Chegou lá, tô numa UTI, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que fazer aquele outro. Tem muitas vezes usar a criatividade para resolver. Mas o meu trabalho me dá o protocolo para um pai que está bebendo, para uma mãe que está deprimida, para uma criança que está indo mal na escola, que estão achando que tem, né, algum transtorno. O que a gente faz nesse contexto? Me dá um protocolo para atender uma paciente que está numa situação de violência, né? Essas coisas, claro que eu sei o que eu tenho que fazer, assim, né? Em termos de proteger ela. Mas elas exigem muito mais de a gente conhecer e saber como é que é a rede de apoio, a família, e organizar e tentar chegar nesse homem que está bebendo, abordar a depressão da mãe, cuidar dela, fortalecer ela, para chegar e cuidar da criança. O protocolo é o operacional. Né? Isso. Operacional, pega aqui, vai ali e resolve. Agora, você atuar junto às pessoas e conhecê-las, e conhecer sobretudo os seus problemas, aí você já exerce um trabalho diferente, ampliado. Isso. Que envolve o social, envolve a saúde mental. É por aí, mais ou menos? Exatamente. E é muito complexo. E aí, tu me perguntou sobre o humano, assim. Acho que humano vem da palavra humus, terra, né? A gente faz parte dessa terra, dessa conexão com onde a gente vive, com o nosso ambiente. E eu acho que o que me faz me humanizar o tempo inteiro é me conectar com as histórias. E aí, claro, eu trago histórias muito ruins, mas eu trago histórias muito lindas de pacientes que tiveram grandes transformações, assim, né? Ou que puderam ter momentos que são grandes momentos não só de cura em si, assim, mas de descobertas, de descobrir o que gosta de fazer. E isso faz muito parte a gente quer que as pessoas sejam felizes. Eu quero que as pessoas sejam felizes, se sintam bem, que elas possam bem viver, que elas possam viver a vida delas em harmonia, com felicidade, que faça sentido para elas. E a partir do momento que eu consigo ser uma partezinha disso, já é muita coisa. Ter saúde é ser feliz, né? Ter felicidade é ter saúde. É mais ou menos esse o caminho, né? Bom, já que a gente está falando mais dessa questão da sua profissão, do lado humanitário, e você tem toda uma participação na literatura, como escritora, paralelamente à sua atividade na medicina, ganhou o prêmio Jabuti com a obra Diário dos Abraços. Fui finalista, não ganhei, mas chegamos lá. Mas ser finalista já é uma vitória. Se você puder mostrar a capa nessa câmera. Claro. Essa obra é de que ano? É de 2022, foi finalista ano passado, daí, né? É sempre o ano seguinte que eu entrei no Jabuti, então foi finalista ano passado. Tem uma xícara aí, um cafezinho. Um cafezinho. Um cafezinho. Ou seja, eu vou tentar descobrir por que Diário dos Abraços. Diário porque é o dia a dia, né? E os abraços são os abraços que você dá dos pacientes nas casas às quais você visita. É mais ou menos por aí? Mais ou menos.
Eduardo Galeano, que foi uma pessoa que me inspirou muito e me fortaleceu para escrever esse livro, foi, eu diria até um amigo em alguma medida. Sim. Lá em 2013, eu fui tomar um café com ele, no Café Brasileiro, lá em Montevidéu. Eu era ainda acadêmica, estava na graduação. Legal. E aí ele tem um livro que é o Livro dos Abraços, o Galeano. Que é um livro de pequenas histórias e tal, e, enfim, sobre a América Latina, num lugar da onde que tá a esperança, sabe? Ou a realidade, enfim. Sim. De uma forma muito bonita de ver, assim, né? E aí eu queria fazer o pequeno livro dos abraços, mas depois eu fui pensando que era um diário. Eu fui... na verdade, não fui eu que pensei, não. Maria Valéria Rezende, que é uma escritora, ganhou vários jabutis, maravilhosa, né? É de Santos, radicada na Paraíba atualmente, lá em João Pessoa. Uma freira. É uma figura, assim, né? E uma amiga querida para mim. Eu entreguei os primeiros manuscritos aqui do diário. E aí eu entreguei para ela numa ordem. Aí eu fui lá outro dia e ela disse... reordenou todos eles e me entregou assim, isso aqui é um diário. Ela me falou assim, isso aqui não é um... Tem uma ordem cronológica. Isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é um diário. E daí eu fiquei, tá bom. Ela falou, isso aqui é um diário, isso tem que ser tratado como um diário. E aí eu, tá bom. Aí eu reordenei, enfim, e depois com um outro amigo querido, um escritor que lançou um livro belíssimo recentemente, que é Quando os Prédios Começaram a Cair, o Mauro Paz. É gaúcho, mora em São Paulo. Aí o Mauro me ajudou nessa revisão, nesse refinamento do texto mesmo. Foram 12 anos de trabalho para chegar nesse livro, assim. Às vezes o pessoal acha que é uma coisa muito... Pega, assim, um ano, 2 anos. Não, são 12 anos de trabalho. E são anotações desde o meu primeiro dia na faculdade. Então, principalmente focado na minha formação, assim. Uma formação que eu tive muitas oportunidades de ir para a comunidade, trabalhar com a comunidade, o quanto que isso foi fundamental para eu ser quem eu sou, ir para a Irlanda, voltar, acompanhar cuidados paliativos, que fez muito sentido para mim. E como eu fui para a Irlanda, quando eu voltei para o Brasil, eu tive mais tempo de estágio, eu estava na época que a gente chama de internato. E aí eu fiz 9 meses de internato, juntando férias, um monte de coisa, pelo interior do país. Eu queria ir para os postos de saúde, atenção primária à saúde que fosse referência em áreas rurais, porque lá na Irlanda eu trabalhei com médico de família e comunidade rural. Sim. E aí, nessas áreas rurais, enfim, lá na Irlanda eu pensei, nossa, o Brasil é muito rural. Aqui onde reside essa inequidade, essa falta da equidade no Brasil é nas áreas rurais. E aí eu fui para... Caratinga, em Minas Gerais, Caruaru, em Pernambuco, e fui costurando o Brasil com uma mochilinha nas costas, querendo conhecer esse SUS que cuida dessas pessoas nessas áreas mais rurais e remotas. Assim. Olha só, um trabalho sem fronteiras. E os abraços são nada mais, nada menos que os abraços dados dessas pessoas. Você rodou o Brasil? Rodei o Brasil. E como foi esse Brasil? Uma menina que nasceu em Chapecó, que hoje é a capital do Oeste, né? Uma cidade crescendo, e depois nós vamos entrar na questão climática, que veio para Floripa, estudou no Rio Grande do Sul, passou pela Irlanda e agora eu vou conhecer o meu país. O que você viu? Lá em Caruaru, especificamente em Pernambuco, que me marca muito, assim, eu cheguei muito num período que estavam 7 anos de seca. E acho que, não sei se todos sabem, assim, em geral não, lá em Caruaru tem muito uma cultura de costura, mas é uma costura muito mecânica, assim, as pessoas começaram a costurar muito, eu vejo, para lidar com a falta de água, para poderem ter um dinheiro para lidar com isso, assim. Então, tem uma coisa, assim, de vende uma máquina de costura e você vai lá e só costura a barra de uma calça. Eles fazem muitas coisas com jeans, assim, né? Sim. E eles trabalham 16 horas por dia ou mais, então... Para ter acesso à água. Basicamente é isso, porque é centavos, eles ganham centavos por cada peça. E pessoas que trabalham muitas horas não conseguem parar, então muita lesão relacionada ao trabalho, e eles não é um contrato formal, então eles têm
é um trabalho horrível, assim, né? Você vai na comunidade... Explorador. Você vai na comunidade lá, você vai caminhando e até só o barulhinho da máquina, as máquinas, em uma comunidade inteira, né? E aí são mães que ficam menos tempo com as crianças são criadas pelos avós, e isso gera um ciclo, assim, de várias outras vulnerabilidades. E muito disso, na época, era para pagar o caminhão-pipa. Porque daí vinha o caminhão-pipa com uma água suja, viu? Não era uma água, assim, tratada. Muitas vezes uma água suja para colocar lá na comunidade, no interior. Essa água era o que eles iam ter para tomar. Trabalhavam 14, 16 horas por dia para comprar água. Que era uma carga, era, se eu não me engano, R$300 uma carga, assim. E aí as pessoas não estudam. É uma questão de sobrevivência. E aí, enfim, voltou a chover, né? Eu cheguei a ter uma vez eu tava caminhando, isso zona rural, assim, não tô falando da cidade. Eu tava caminhando, assim, e aí tava lá seco e tal. E aí veio uma criança e falou assim, ô tia, o que é lá no céu? Eu fiquei olhando se tinha um pássaro, alguma coisa. Daí ficou apontando assim, tinha umas crianças uns 5 anos de idade, e ela falou aquela coisa branca. Foi uma nuvem? Ela falou, isso é uma nuvem. Eles nunca tinham visto uma nuvem, André. Só o céu azul. E eu cheguei bem nas vésperas de voltar a chover, foi logo depois teve em seguida uma enchente, assim, né? Mas o quanto que a gente não conhece o Brasil, assim, eu acho. E o quanto que é importante, talvez, fazer esse exercício. Eu trago um pouco disso no livro, assim. O primeiro dia que eu fui trabalhar lá no posto de saúde do interior de Caruaru, eles tinham roubado a caixa d'água. Tinha um monte de computador no posto. A comunidade roubou a caixa d'água. Por questão de sobrevivência. Uhum. Esse é o Brasil que a gente não conhece. E por quanto tempo você viveu essa experiência aí? Então, eu acho que daí eu junto várias... eu acho que eu sou... eu vou juntando várias histórias e várias vivências, assim. Então, dos interiores do Brasil e até do mundo, já passei por vários, assim, né? Já conheci diversos. Mas essas experiências, nessa época da minha graduação, foram mais ou menos uns 9 meses, assim. Uma experiência, né? Uhum. De vida. Muito bacana. Bom, e aí, já que o tempo, o clima, entra na nossa conversa, existe aqui uma atividade sua que envolve as mudanças climáticas relacionadas à saúde do brasileiro. Né? Passa por isso. Queria que você falasse sobre isso para depois nós falarmos a respeito do seu novo livro que vai ser lançado. Né? O mundo de hoje. Né? O que pode ser feito, o que pode ser previsto, o que pode ser melhorado. Né? Em casa você já teve essa ligação revelada aqui com a questão climática. Queria que você começasse a falar a respeito disso. Com certeza. Eu acho que ainda a gente precisa comunicar muito mais, Vandré. Acho que é por isso que é importante esse momento que a gente está tendo aqui. As mudanças climáticas, eu já falei isso hoje, são o maior determinante de saúde de todos os humanos desse planeta. Então, ou a gente olha para isso, ou a gente vai reduzir o nosso tempo de vida. Coisas que a gente foi ganhando ao longo do tempo em relação a ganhar tempo de vida, no sentido de alongar as nossas vidas, a gente começa a perder por causa das mudanças climáticas. E aí parece que é uma coisa muito intangível. E eu acho que o meu grande trabalho como cientista, como comunicadora, como uma pessoa que estuda isso, como médica, é talvez trabalhar um pouco em relação à comunicação. Eu vou trazer alguns exemplos só para nós... Fica à vontade. Quando a gente... Dengue. Tinha dengue aqui em Florianópolis 10 anos atrás? Não tinha. 20 anos atrás, impensável. Quando a gente esquenta o planeta 1 grau, 1,5 grau, as pessoas podem achar, mas 1 grau e meio não é nada.
Mas você pensa, não é que nem tu esquentar uma água de um chimarrão, de um café, que é um sistema pequeno. Você imagina um planeta inteiro, o quanto de calor que tem que ter para ele esquentar 1,5 grau. É uma coisa muito grande, né, para a gente esquentar isso. E, por exemplo, o mosquito da dengue, quando a gente tem um aquecimento do planeta, ele aumenta a capacidade vetorial. Ele pica mais as pessoas. Ele aumenta e não só pica, ele aumenta a capacidade de transmitir a dengue. Então, no passado, a gente dizia muito, o horário é o horário que você tem que cuidar para passar repelente e tal. Você já percebeu que qualquer horário eles estão picando hoje é por causa desse aumento da temperatura. Então, a gente precisa reajustar, isso chama a gente fazer adaptação e mitigação em relação ao que a gente tem de orientação e de política já. E a gente precisa, então, aprender a lidar. A gente tem tido cada vez mais ondas de calor, né? A gente teve ano passado lá no Rio de Janeiro, no show da Taylor Swift, a Ana Benevides faleceu em função do estresse por calor. E isso é muito comum aqui no nosso país. Diversas pessoas morrem todos os anos. A gente já tem isso bem documentado em relação a isso. E aí porém, a gente não conversa o suficiente. Nem na formação dos profissionais de saúde isso é falado. Se eu tenho momentos de calor muito intenso, o que a gente chama de ondas de calor, que a gente vê no celular ali da previsão do tempo que está muito quente, tem uma onda de calor... Eu vejo ainda que as pessoas lidam, é um bom momento ir pra praia, ou ainda tem uma coisa leviana de comunicação sobre isso, assim, e foca só na hidratação. Mas quando a gente está exposto a muito calor, existe uma parte do nosso cérebro que se chama hipotálamo, que é responsável pela regulação térmica. É o que faz assim, tá muito quente, Vandrei, vai lá e tira a roupa, fica mais... Toma água, joga uma água em você, vamos para um lugar mais fresco. É essa parte do cérebro que fica fazendo isso. Quando o cérebro já fez isso tudo, já mandou todas as mensagens que podia e não resolveu, ele começa a colapsar. E a gente chama isso de estresse por calor. Então, algumas pessoas desmaiam, algumas pessoas... Sabe quando tem aquela moleza que não consegue fazer nada de um dia muito quente... algumas pessoas podem levar a convulsão, coma e morte, né? E eu acho que a gente ainda não está preparado, por exemplo, para resfriar essa pessoa rapidamente, para ter todos os serviços de saúde com refrigeração, todos os serviços de saúde, todas as salas de todas as unidades de saúde, elas têm que ser com conforto térmico, porque isso é definidor de melhorar ou não melhorar no atendimento dessa doença. Então, quanto que a gente ainda... Esse é um exemplo, assim. E estresse do calor é uma das coisas que mata muito. Outra coisa que eu não sei se você sabia, mas 30%, que não é um número baixo, dos AVCs são causados por poluição do ar. Olha só. Então, quando uma pessoa tem um AVC, a gente pensa muito a pressão alta, né? Não sei o que passa, né, na cabeça das pessoas em relação a isso. Comia muita gordura, enfim. Mas ninguém pensa na qualidade do ar que a pessoa está respirando. Por quê? Existe um material que a gente chama de material particulado fino. 2,5. Ele é 20 vezes mais ainda fino que um fio de cabelo. Então, é muito pequenininha. Uma partícula que a gente não enxerga. Que ela é emitida por qualquer tipo de combustão. Então, se tem uma combustão de um carro, no caso do que sai do gás carbônico ali junto com o carro, ou se tem uma queimada, tudo que queima libera isso. Isso entra no nosso nariz, entra nos nossos pulmões e ele não é filtrado, porque é muito pequeno. Cai direto na nossa corrente sanguínea. É um fator inflamatório horrível, terrível. E aí vai entupindo, vou usar assim esse termo, ou vai gerando fatores inflamatórios. Coágulos. Coágulos, ou vai fazendo placas de ateroma, né, piorando a nossa circulação sanguínea. Isso é muito grave. Então, a longo prazo, isso leva, e até a curto prazo, uma exposição curta num engarrafamento, pode levar a pessoa a ter uma fibrilação atrial e ter um AVC, um derrame.
Então, ou ter outros eventos cardiovasculares. E quando fala poluição do ar, todo mundo pensa em asma, em doenças respiratórias, Sim. que também estão relacionadas, mas pouco se pensa sobre o coração, que está ali do ladinho do pulmão, enquanto a gente está todo conectado. Então, e a gente já morrem mais pessoas atualmente por poluição do que por tuberculose, do que por HIV, do que por todas as doenças infecto-contagiosas. Então, e às vezes a gente fica pensando, vou tomar tal coisa para melhorar meu sistema imune, né? Essas, hoje que tem de milhões de coisas, mas vamos talvez olhar para a poluição do ar, que esse talvez seja um determinante mais sério que a gente tem da nossa saúde. A questão de consciência ambiental. Não dá para derrubar mais nenhuma árvore. Não tem espaço. Ou até tem espaço, mas a gente vai viver até quando? Acho que essa é a pergunta, assim. E o replantio? Não equilibra? O replantio, vou dar um exemplo bem drástico, assim, vamos pegar a Amazônia. A gente tem, quando a gente tem uma floresta, vários estratos de uma floresta. Então, tem os estratos mais altos, os estratos mais médios, os estratos mais baixos, né? E, por exemplo, quando vem uma chuva, cai do mais baixo e vai, né, meio que amaciando para chegar na água, a penetrar. O replantio, ele é fundamental, né? A gente replantar a floresta nativa. Mas a gente achar que um replantio per se a curto prazo vai ser o mesmo efeito de um sistema florestal, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que parar de derrubar. Não tem muito para onde correr, assim. Se a gente quer pensar em controlar mudanças climáticas, se a gente quer pensar em qualidade do ar, se a gente quer pensar, né, em se manter vivo nesse planeta. Que práticas diárias podem ser feitas pelas pessoas para fugir justamente desses riscos que você mencionou, principalmente envolvendo a poluição? Eu acho que é fundamental se a gente puder trocar os transportes para transportes ativos. Então, isso é um grande nó na nossa cidade aqui, né? Então, a gente ter mais transporte coletivo, menos carro, ou ter mais espaço para as bicicletas, coisas desse sentido, elas impactam muito. Então, talvez teria que ter um trem muito rápido de um lado para o outro. Se você tivesse, eu já conheço vários lugares, né, desse planeta, você não vai para Londres, você não fica pensando em pegar um carro para ir de um lado para o outro. Você não vai para Atenas, na Grécia, e pensa em pegar um carro. Você vai de metrô, você vai de trem, você vai de, né? Então, isso talvez seria uma das coisas mais importantes, porque novidade ou não, na perspectiva das mudanças climáticas, a gente mora numa ilha. E as ilhas são os ecossistemas, os lugares que mais vão ser afetados em função das mudanças climáticas, porque o mar está subindo. Essa questão do mar, isso de fato vai acontecer? Isso já está acontecendo. Isso já está. A gente tem o professor Paulo Horta, uma ótima pessoa para te convidar para conversar aqui, ali da UFSC, que traz muitos estudos sobre a morte dos corais, sobre o quanto que já subiu a água e os planejamentos. Existem os mais pessimistas, metros de subida da água, não é centímetros, são metros, 5, 10 metros, é muito metro de água para cima das praias. E aí eu acho que a gente tem uma grande janela de oportunidade, que é de mudança agora. Que é a gente pensar... É mais fácil para o humano a gente pensar... Isso não sou eu que falo, é a Ailton Krenak. O fim do mundo. É mais fácil tu imaginar, é melhor que venha um asteroide, é melhor que venha não sei o quê. É mais fácil imaginar isso. O mundo vai acabar. Que o mundo vai acabar do que eu pensar... Na reconstrução. Em habitar de uma outra forma. E eu provoco vocês que estão assistindo a gente a pensar em outros mundos possíveis. Em a gente pensar em outras formas de habitar esse planeta. Porque a gente viu agora no Rio Grande do Sul as pessoas com água até o pescoço e não pensando que é mudança climática. Peraí. Foi impressionante. Né? E isso, para mim, foi muito doloroso. Assim. Eu, uma pessoa que... Toda a minha formação médica até o momento... Claro, faço meu doutorado em São Paulo, mas... faculdade, desde o cursinho, toda foi no Rio Grande do Sul. Fiz cursinho em Santa Maria, fiz minha faculdade em Rio Grande, fiz minha residência em Porto Alegre. Ver tudo embaixo da água. E eu, há anos, venho falando isso, com certeza, desde 2018, especificamente para o Rio Grande do Sul, venho dizendo que mais secas no norte
E ano passado, não sei se chegou a ver, milhares de botos morrendo, pessoas morrendo por secas severas na Amazônia. Mais secas no norte, mais chuvas no sul. E claro que a gente E ficava... no sul, Santa Catarina, muitas Não, ocorrências. a gente é mais vulnerável que Porto Alegre. Claro, a gente não É. tem um sistema dos muros, das comportas e tal, mas a gente é uma ilha. Aqui, especificamente Florianópolis, tem que ter muita atenção a isso. Ainda a nossa cidade peca muito com saneamento básico, com a gente manter as áreas verdes, enfim, a gente precisa... É urgente a gente olhar... Se a pessoa não quer olhar pela perspectiva do meio ambiente, olhe pela perspectiva da sua sobrevivência. Né? E das espécies. Porque isso é muito interessante. A gente é só uma espécie da Terra. Todo dia que entra em extinção uma espécie, entra em extinção, e a gente tem vivido, né, uma grande extinção em massa no momento, em função da mão humana tocando o planeta. Não tem nenhuma parte do nosso planeta que não foi tocado pela nossa mão. E aí, que a gente tem sempre... Por que a gente não é a próxima espécie a ser extinta? E a gente teve uma vivência terrível com a pandemia. Foi lá um vírus e mostrou que a gente podia ficar sem ar. Matou diversas pessoas. E acho que a gente tem um momento agora que é um momento de pensar, poxa, a gente precisa respirar fundo e achar outras formas. Bom, estamos chegando na reta final dessa entrevista e aproveitando esse momento de reflexão, de consciência global e ambiental, tem um livro que você vai lançar agora que é O Mundo Impossível. São contos que trazem, sem sombra de dúvida, algumas dessas questões aí debatidas nessa entrevista. Sim. A cor dele representa o luto? Eu acho que... Não, representa o carvão. O carvão. Né? Um livro todo preto, né? Abre aqui, é todo preto. E ele é um livro que eu queria muito que já pegar o livro na mão... Pode pegar. Fosse uma experiência de a gente entender um livro como uma dobra, como a gente vê isso como uma transformação, assim. Você abre o livro e vê o coração. Isso, é o símbolo da editora, que é a coragem, assim, eu costumo brincar que é a minha casinha, assim, né, a casinha dos meus livros. Mas atualmente. explica por que o carvão. Tem um conto chamado Carvão, e tem uma história que me atravessa nisso, então são contos... A Marilena Chauí diz que a utopia, a gente parte do presente para imaginar o futuro. E esse livro, que é uma distopia, a gente parte do futuro para reimaginar o presente. Então, o livro todo é uma provocação. E aí uso, né, misturo histórias de saberes tradicionais com atualidades, com dados científicos, microplásticos. E tem um conto que é especificamente sobre o carvão. Há não muito tempo atrás, e isso ainda é uma questão especificamente daí no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina não está muito melhor na foto, na fita, por causa que a gente tem muito ainda o carvão presente no nosso estado. Na região sul. A maior mina de carvão a céu aberto da América Latina, o que é uma coisa enorme, era para ter sido construída no Guaíba, na região do Guaíba, a região que alagou agora. Sim. Nenhuma das previsões do projeto, e eu posso dizer porque eu vi muito perto, acompanhei muito perto o projeto, contava com esse tipo de alagamento. E ela quase foi construída. Não foi construída por diversos movimentos populares, resistência. Na época a gente criou um grupo chamado Medicina em Alerta, com médicas e médicos coordenando, tentando atentar para essa coisa da poluição do ar. Se tivesse sido construída, só para ter uma ideia desse material particulado fino que a gente conversou, que ia pôr na atmosfera o equivalente a 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. É muito material particulado fino. As pessoas iam morrer muito mais. Em Porto Alegre, toda a região, uma região muito populosa também, iam morrer de infarto, iam morrer de AVC, e o custo em saúde ia ser muito, muito, muito maior do que qualquer lucro, fora o custo ambiental, fora o custo para as comunidades. Esse projeto ainda não foi arquivado, apesar de toda a militância que a gente tem. E há de se pensar que no nosso país, se ainda é necessário
nós explorarmos combustíveis fósseis, seja petróleo, seja carvão, seja o que for. E aí, então, eu fiz um conto sobre isso, assim, não quero dar muitos spoilers, mas Interessante, uma reflexão muito interessante, né? Bom, Maiara, então, o lançamento... Dia 29 de junho agora, esse sábado, às 17 horas no Porongo, ali na perto do Santa Mônica. Não lembro bem o endereço, mas podem procurar nas redes, tô bem presente falando sobre isso também. E vai ter uma leitura lindíssima com a Bia Alvarez, uma artista que a gente tem feito várias questões, inclusive de levar esse é um outro projeto que a gente pode combinar de conversar um outro dia, transformar o posto de saúde num ponto de cultura, num posto de cultura. Eu ainda acho que a gente é um posto de doença, muitas vezes. Mas se eu conseguir levar cultura, trabalhar numa horta no meu posto de saúde, levar arte... Humanizar ainda cada vez mais. Isso, talvez eu consiga ser um posto de saúde, assim, né? Legal. E aí a Bia vai estar lendo alguns textos e fazendo algumas provocações, e vai estar a presença dos designers juntos, que são grandes amigos meus que me ajudaram a fazer esse livro, assim. Para fechar, por que Floripa na tua vida? Acho que foi uma escolha muito de conhecer o serviço de saúde aqui. Eu estagiei aqui durante a minha graduação. E saber que era uma referência em atenção primária à saúde, apesar de eu estar vendo isso se deteriorar, né, nos últimos tempos. E é muito triste olhar essa deterioração, mas fico porque eu quero lutar muito, assim. É apaixonante, assim, se a gente trabalhar com a comunidade aqui, o que a gente tem construído. Eu acho que faz muito sentido para mim, assim, tá aqui e, enfim, tá podendo provocar essas reflexões e tá pertinho um pouquinho de casa, para quem já morou na Irlanda, talvez tá em Floripa, a família em Chapecó não é tão longe. E eu amo estar aqui também, eu gosto muito, eu acho que tem muita potência pra gente fazer aqui, de a gente pensar a preservação, é um ecossistema costeiro, é uma ilha, é uma coisa que a gente tem muita coisa, muito, muito para construir, assim, me sinto muito feliz no meu trabalho, com a minha equipe, com a minha coordenadora, um beijo para Liz, da onde eu venho trabalhando, e que me dê um espaço para essas experimentações, assim, né? Para a gente construir saúde. Quando você não está em atividade, seja na área da medicina, na literatura ou até nas questões ambientais, o que você faz em Floripa? Em Floripa? Eu vou pra praia, né? Acho que gosto de andar de bicicleta aqui. Legal. Eu ando de bicicleta. Muitas vezes vou pro meu trabalho de bicicleta também. Legal. Tento fazer a coisa do falar, né? Sou vegana, então tem vários lugares veganos que eu amo aqui Inclusive o Porongo é um restaurante vegano. E uma coisa que eu gosto muito, eu toco bateria, então faço as minhas aulas de bateria, enfim, e vivo bastante essa cidade aqui também. Que bom, porque a vida não é só trabalho. Teatro, enfim, acho que tem várias coisas, assim. Legal. Maiara Flores, 33 anos, médica ativista, escritora vegana, cientista, né? Lutando por um mundo melhor. Agradecemos a sua presença e acho que as suas histórias, vivências e o seu conteúdo foram muito importantes para os anais da cidade e também da TV Câmara. Muito obrigado. Muito obrigada, Vandrei, por estar aqui. Foi um prazer estar compartilhando com vocês um pouco esse momento. Legal. Maiara Flores, aqui no Café e Prosa da TV Câmara, a supervisão técnica de Vitor Guimarães e Lucas Gonçalves e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.